Pessoal, o tema da nossa semana, né, que é a Revolução Francesa, 1789, que tem uma importância muito grande na história, né? Ela é um marco na história. Por quê? Porque ali se encerra um ciclo e começa outro, né? É com a Revolução Francesa que nós damos início ao quê? A Idade Contemporânea até os dias de hoje. É ela que vai alterar ali principalmente a base do poder político e social na França, né? E qual que era o lema dessa revolução? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas para a gente entender por que tem esse lema, a gente tem que saber o que? O contexto histórico dessa França pré-revolucionária, né? Como que era a forma de governo? Ainda era uma monarquia absolutista, ou seja, todo o poder ali era centralizado na mão do monarca, do rei. Nós temos uma estrutura social profundamente desigual, né, que excluía a maior parte da população. Por quê? Porque nós temos a pirâmide social francesa, nós tínhamos o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado que sustentava todos esses outros, e era o único estado que pagava impostos, nós tínhamos o quê? Os trabalhadores livres, a burguesia, artesãos e etc, né? E nós vamos ter o quê? Aí uma sociedade estamental, né? Rigidamente dividida nessas ordens, nessas classes. O que é uma sociedade estamental? Do jeito que ela tá, ela permanece. Ou seja, se você fosse do terceiro estado, não teria como você ter essa locomoção para o segundo ou para o primeiro estado, tá? Então nós temos isso daí, né? O que vai acontecer? A França, ela está passando por um momento muito delicado, né? Que é quem mantinha os outros dois estados? Era o terceiro estado, né? As finanças da França estavam comprometidas, né? Prejudicadas desde o governo lá do Luís XV. A França piorou, a França teve a sua economia pior ainda quando ela entrou na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Tem a questão também da França ter entrado na Guerra de Independência, né, ajudando e financiando as 13 colônias, né, a se libertarem da Inglaterra, né? E além disso, o que vai acontecer? Ali por volta do início da década de 80, dos anos de 1780, o país vai ter o quê? Uma má colheita, provocada por problemas climáticos, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos a situação de exploração do terceiro estado, né? Que é ali a burguesia, pequenos proprietários de terra, essa crise econômica e os ideais iluministas de liberdade, de igualdade, né? Crítica principalmente ao poder absolutista. Então nós vamos ter aí o quê? Nós vamos ter essas reivindicações. E a gente tem nesse cenário também a burguesia. A burguesia que aparece lá com o ressurgimento do comércio das cidades, ela tem poder econômico, mas ela não tem poder político. Então a gente vai ter isso aí também. O que vai acontecer? Como que vai ser essas fases desse processo revolucionário? Na França, cada estado tinha um direito a um voto. Quem que pagava os impostos era só o terceiro estado. O que vai acontecer? Vai haver, né, uma convocação ali em 1789, tinha séculos que não se tinha isso, a convocação dos estados gerais. Só que aí o que acontece? Se cada estado tem direito a um voto, sempre clero e nobreza iam ter 2 votos contra um do terceiro estado. O que o terceiro estado vai querer? Que a votação não seja por estado, e sim por cabeça. E 97% da população francesa estava concentrada onde? No terceiro estado, né? Só que aí eles não vão aceitar esse voto por estado, né? E o que acontece? Nós vamos ter aí o início, né? Depois desses estados gerais, nós vamos ter o início da Revolução Francesa, cujo marco vai ser o quê? A tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. O que é a Bastilha? A Bastilha era a representatividade do poder absolutista francês, né? Ou seja, era ali onde a França aprisionava seus prisioneiros, né? Era ali também que guardava seu armamento, né? Então era tudo isso daí. Aí nós vamos ter o quê? A primeira fase, a abolição, quando tem o início da Revolução, é a Assembleia Nacional Constituinte, né, que vai decretar a abolição daqueles privilégios ainda, porque a França ainda tinha os moldes feudais, né? Nós vamos ter uma Constituição Civil do clero, né, confisco ali dos bens da Igreja Católica.
a publicação dos direitos do homem e do cidadão, né? E a primeira e outra Constituição na França, né? Em 1791. Aí nós vamos ter isso daí também. Só que a Constituição vai ser o quê? Ela vai ser uma monarquia constitucional, vai ser o voto censitário. O que é um voto censitário? Voto por renda, e vai manter a escravidão ainda nas suas colônias, né? Então, essa primeira fase, que é a monarquia constitucional, né? A gente vai ter aí, e nesse período nós vamos ter o surgimento dos grupos, né, políticos, que são os girondinos, né, que representa a alta burguesia, que defendiam, né, garantir a sua riqueza e sua economia. Nós vamos ter os jacobinos, que representavam ali a pequena e média, né, burguesia, o proletariado, os pequenos proprietários de terra, né. Nós temos as planícies e o pântano ali, que ficava ali no centro da convenção ali, do diretório, né? Eles representavam a burguesia financeira, né? Não tinha uma posição política muito bem definida. E então nós temos isso daí, tá bom, pessoal? E depois eu vou falar para depois a gente vai ver sobre a convenção, tá? E o regime do terror e o diretório, tá bom?